como era o português falado no Brasil do passado. A gente viu aqui um vídeo, as marcas do português brasileiro, onde a gente viu basicamente que, no final das contas, entre os novos países, os únicos que falam português que deveria ser falado desde a época até aqui, a evolução certa, é a brasileira. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição, aqui nos cards. Vão lá conferir, meu parceiro. Eu fiquei chocado igualmente vocês. E agora vamos ver como era o português falado no Brasil do passado. Se inscreva no canal, ative as notificações, esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Esse aqui é um tema muito interessante aqui no canal, porque eu me interesso bastante. Pode não parecer, mas eu estou aprendendo e estou a aplicar em certas ocasiões, em certas situações. O link original do vídeo, todos os créditos, uma história a mais, está aqui na descrição. Se você encontrasse um português no ano de 1500, ele lá, falando como as pessoas da época dele, e você... Cara, falando sobre voltar no passado, isso é uma coisa que me desagrada muito, né? com o vocabulário que tem hoje, será que vocês conseguiriam se entender? Olá, amigos da história! Já que é difícil saber exatamente como soava a língua portuguesa naquele período, porque ainda não era possível gravar um áudio como esse meu, por exemplo, só podemos contar com os textos que eles deixaram. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre a chegada ao Brasil nos dá algumas pistas. Quem puder, veja como foi escrito. Eu tentarei ler imaginando como eles falavam. Provavelmente não era assim, é apenas para que as pessoas cegas possam acompanhar, tá bom? Não, pode mandar ver, a gente tá aqui para isso. Isso aí, vamos lá, vamos ver se vamos entender. Isso é um exercício bom, prático. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrepoam a vossa alteza noa do achamento desta vossa terra noa, que se ora nesta navegação achou, não me deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu milhar poder ainda que pero bem contar e falar o saiba, pior que todos fazer. Não parece, mas é português, do Mano, que língua feia do cacete, caramba. Até galego é mais bonito e mais atraente. Eu já tô mandando aqui um abraço para todos que falam galego, né? Galego é uma língua praticamente aí é o anzol entre o português e o espanhol. Mas que língua é essa? Era um chato? Podes crer, era um chato. iniciozinho do século XVI, e o nosso idioma já estaria mudado uns 200 anos depois. Basta ler um documento de 1750, com um levantamento cartográfico da antiga Vila Boa de Goiás, pelo ouvidor-geral Antônio da Cunha Souto Maior, que descreveu a região explicando os sinais do mapa. Mais uma vez, quem puder ver, perceba como a escrita ainda é estranha. Bispado do Pará, não sei lá o que. Rio, pelo menos dá para ler a palavra Rio. Mas provavelmente o português falado já seria familiar do aos nossos ouvidos. Sim, Os tá. engenhos com uma cruz em cima, as serras e montes se mostram aqui de cor azul, a cor verde com arvoredos o Mato Grosso, todos os córregos e ribeirões com cor vermelha, mostra que deles se extrai o ouro. Os pontos redondos como este assignalam as legoas. Em 1758, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, proibiu o uso do tupi, que era a chamada língua geral, e era mesmo falada por todos no Brasil, de todas as classes, não só os índios, falada até mesmo por outros grupos indígenas que tinham outras línguas nativas, como os do Amazonas, por exemplo, que aprenderam o tupi com os jesuítas. Na época, esses religiosos também acabariam expulsos do Brasil pelo Pombal, que queria enfraquecer o poder da Igreja Católica na colônia e tomar todas as propriedades dela. Mas já era tarde, o Brasil tinha assimilado muito do vocabulário tupi e também do guarani, e até hoje nós falamos o idioma indígena em palavras como bichano, capoeira, gororoba, guri, cutucar, jacaré, maracanã, moqueca, pereba, pipoca e urubu. E mesmo assim ainda você consegue notar que as ruas do Brasil, em quase todas as ruas, cidades, são todos nomes indígenas, né? Mas foi provavelmente tupi.
Exploração do ouro no século XVIII que levou gente do Brasil inteiro para Minas Gerais. E foi nesse lugar onde, de acordo com vários linguistas, que nasceu o verdadeiro português brasileiro. Ok. Na reunião do Tupi com o português, com as línguas africanas, com os cristãos novos, os judeus convertidos, além, é claro, da influência especialmente da Galícia, que aparece em palavras nossas, faladas até hoje com sotaque, como chuva e jeito. Então, era um idioma novinho e todo misturado, que se espalharia pelo centro-sul do Brasil, com os bandeirantes e os tropeiros, que circulavam nas rotas do comércio de mulas e de alimentos para abastecer aquela zona do minério. Então, como é que o português brasileiro surgiu basicamente ali em Minas Gerais, porque é onde teve a concentração de todos os povos por causa da exploração de diamantes nas minas, de ouro nas minas. Então, por que que eles comem as palavras? Tipo, é nosso, nós é que criamos, a gente faz o que quer, é isso? Será? Entre Minas e Goiás, alguns lugares ainda preservam os antigos modos de falar, em palavras quase esquecidas do português daquele período, que hoje parecem até erradas, mas que seguem na boca de pessoas mais idosas, acima dos 70, 80 anos. É o caso de traição, sacristia, depois, precisão e tristura. No interior de São Paulo, palavras como porta e carne, com esse R bem puxado, chamado R retroflexo, são uma versão do modo de falar do português do bandeirante, lá desde o século XVII. E que depois seriam palavras também faladas cortando consoantes e o plural, como em as mulher, dialeto classificado atualmente como caipira, também em partes do Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso. E firma o golpe. No sul... É por isso que eles comem as letras. Muito bem explicado. Compreensivo, nem tanto, mas muito bem explicado. Tá bom. Só não seguir as regras antigas por causa da mistura de língua. Uau! História linda, meu. Sul do país, pela mesma época, com os imigrantes açorianos, chegaria o pronome de tratamento tu, no lugar de você, que já era uma abreviação do Vossa Mercê de Portugal. O litoral nordestino receberia muitos africanos escravizados, enquanto para o interior do Nordeste fugiriam os índios expulsos do litoral pelos portugueses. Resultado: da Bahia ao Maranhão, em alguns estados hoje se fala minha tia, enquanto em outros se diz bom dia e tem até quem fale muito. Aliás, foi o brasileiro que acrescentou uma letra N nessa palavra, muito. Que não existe da forma escrita. Quer ver? Experimente falar muito, sem esse som nasal. Mas por algum motivo os portugueses... O brasileiro inventou a palavra muito. Portugueses passaram a ter mais pressa de falar e desde o século XVIII começaram a cortar as vogais das palavras. Por exemplo, esse aparelho que aparece na imagem à sua frente trata-se claramente de um telefone. Em 1808, a corte portuguesa se instalou no Brasil e trouxe junto 16 mil lusitanos que ocuparam o Rio de Janeiro da noite para o dia e mudaram o jeito de falar do carioca. Pois pronunciar um S chiado era assim coisa de gente chique, da elite, e logo todo mundo estava falando na festa da esquina. O chiado também influenciaria falantes de vários outros estados, como os do norte do país. No Pará, por exemplo, onde se fala minhas filhas têm 6 galinhas, envolvendo aí influências de um português arcaico do século XII, herdado do latim, misturado com castelhano e com francês provençal, por motivos que só os linguistas mesmo entendem. E a essa altura, os africanos já marcavam presença no Brasil há uns 250 anos. Como uma das heranças, o país inteiro falaria dengo, cafuné, moleque, caçula, cachaça, muvuca, fubá,
cachimbo e tantas outras palavras do nosso vocabulário diário. E o português escrito pela princesa Isabel já estava até bem mais próximo do nosso. A princesa Isabel nessa época já estava aprendendo a escrever. Ei, isso é uma piada, pô. Mas já estava se assemelhar ao nosso, vamos ver. Como podemos conferir, ler e entender neste bilhete de 1867, que ela fez para uma amiga. Minha querida Maria Eufrásia, convidamo-la e toda a sua família a virem cá no dia 4 às 8 horas da noite. Haverá dança e espero que trarão não só suas parentes senhoras, como seus parentes homens. Sua amiga do coração, Isabel, Condessa de... Já o açúcar em tabletes, anunciado nos jornais no início do século seguinte, sofreria depois uma reforma ortográfica. Ainda no século XIX, passaríamos a receber ondas de imigrantes de várias outras partes do mundo. De origem italiana, seriam aportuguesadas palavras como campanha, capricho, pança, embrulho e, é claro, macarrão. Com os japoneses, começaríamos a falar kimono e karaokê. Do contato com os sírios libaneses, assimilamos palavras como esfirra e quibe. Já com os descendentes de poloneses e alemães no sul do país, podemos pegar carona no carro para ir no barranco do rio armar a baraca e comer um churrasco. E não vamos esquecer que o português também é falado em vários países da África, incluindo Angola e Moçambique, além de Macau, na China, em Goa, na Índia e no Timor-Leste, por exemplo, sendo mais de 270 milhões de falantes, a quinta língua mais falada do mundo. E se hoje não falamos mais o mesmo idioma criado lá em 1139, se não entenderíamos Cabral nem Camões, talvez daqui a apenas uns 200 ou 300 anos, o português que falamos atualmente seja considerado ultrapassado, antigo, difícil de compreender. É possível que as próximas gerações leiam nossos textos, escutem nossas músicas e assistam aos nossos vídeos franzindo a testa e rindo. Mas que língua doida é essa? Perguntarão eles. Isto é, se eles ainda falarem desse jeito, né? Claro. Mas eu acredito... O link original do vídeo está na descrição. Mas eu acredito que isso vai ser um bocado dificílimo acontecer, né? Porque toda essa mudança que a gente viu aqui no português, com a mistura dos indígenas, mistura dos africanos e de povos europeus que migraram para o Brasil depois de quase 200 anos que o Brasil já estava se estabelecer aí com os índios africanos, você consegue ver que se propagou aqueles portugueses regionalmente, sabe? Eles chegavam no Rio de Janeiro, meteram um chiado nessa coisa. Chegaram em Minas Gerais, aquele povo misturado ali entre brasileiros, indígenas, né? Africanos, chamaram também do português, começaram a comer a letra. Tudo isso porque não havia uma comunicação instantânea, então vai ser um pouco difícil. O português que a gente fala hoje sofreu alteração em menos de 200 ou 300 anos, vai ser um pouco difícil. Mas é muito interessante essa história, principalmente quando estamos a falar sobre as mudanças do próprio português. Tanto é que naquele vídeo que a gente viu aqui, que foi mencionado aqui no princípio, sobre as marcas do português brasileiro, a gente viu diversas vezes como o português foi se moldando. A cada instância, o português vai se moldando, principalmente a cada, como é que eu vou falar? A cada migração do próprio povo português, o português se mudava também, né? Porque com novos povos que eram somados na escravidão, novas línguas, havia necessidade de se incorporar na comunicação. Por isso que surgiu aquele todo rebuliço que hoje em dia a gente conhece o português de jeito que é hoje. Existem português que a gente deve usar cortesmente, que são aqueles que são os madbonzé, mas existem aqueles portugueses que a gente não precisa ser cortês, como por exemplo o que a gente usa aqui nos vídeos para poder se comunicar, para poder falar coisas importantes ou não. Tudo isso porque a gente se entende. Podemos falar gírias, podemos falar qualquer outra coisa, a gente vai se entender. Aí é onde está a beleza, sabe? Essa questão dos brasileiros gostarem da história e das transformações que os próprios portugueses aconteceu dentro da própria região é muito lindo. E essa questão da Minas Gerais ser a raiz própria do português que a gente conhece hoje é uma novidade à beça, meu parceiro. Uma novidade à beça. Respeita os mineiros, pá. Tá gozaram, que
É isso aí então, mano. Mais um dia de aprendizado. Muito obrigado. Um feliz domingo para todo mundo que estiver a me ver. E é isso aí. Se inscreva no canal. Tchau.